Olá, pessoa querida, tudo jóia? Hoje a gente tem uma análise sistêmica sobre a questão da traição. É hoje que a gente vai falar sobre esse movimento de dor realmente que uma pessoa passa e da dificuldade depois de seguir adiante, da dificuldade da pessoa poder o quê? Confiar novamente na vida, no amor. Então estão aqui chegando as pessoas queridas, chegou já o George, meu amigo, a Raquel, meus alunos queridos também chegando aqui também, Gabriela, que bom ter vocês por aqui. Vamos lá. Gente, nosso papo de hoje, tá? Papo de hoje, traição, traição em relacionamento. Então hoje esse é o nosso movimento, é o que a gente vai olhar aqui hoje, como seguir adiante depois que aconteceu um fato como esse, né? Traição é aquela coisa que nos dói aqui no coração, que bate pra caramba, ruim, que depois faz com que a gente muitas vezes o quê? Muitas vezes nem queira mais se interessar por ninguém, não queira mais viver um movimento de relacionamento com outra pessoa, um relacionamento de casal. Então, existe o quê? Existe também um movimento de da onde que vem essa sensação, da onde que vem esse movimento que nos impeliu a um relacionamento onde existiu esse movimento de traição, esse movimento de outra relação extraconjugal. A gente hoje aqui tem uma convidada que é a Adriana, ela que vai participar aqui do nosso movimento. Já vou fazer aqui o convite para ela entrar ao vivo comigo aqui. Vamos lá, venha. Ó, convite feito, Adriana. Sinta-se muito bem-vinda. Aqui estão nossos outros queridos parceiros entrando. Edilene maravilhosa, consteladora já, está fazendo nosso curso de constelação também. E agora entrou quem aqui? Nossa querida. Cadê você, Adriana? Cadê seu vídeo? Não tô te vendo aqui. Peraí, deixa eu ver como que eu faço aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Todo mundo aqui tá te ouvindo também. Às Eu não vezes, sei como, eu não sei como coloca o vídeo. nem eu. Se alguém souber aí, por favor, explica pra gente como que funciona isso. Mas não tem problema não. Se não tiver, se não aparecer o vídeo, a gente vai falar o quê? A gente vai falar escutando a sua voz mesmo, super tranquilo. A gente segue dessa forma. O importante é que a gente aqui faça a nossa análise sistêmica. Já aconteceu isso antes. E às vezes realmente não é para ter o quê? Não é para ter o vídeo. E tá tudo certo. Adriana, me fala um pouquinho, quem é você? Eu sou a Adriana. Como assim? Você quer Quem saber é de mim, você? assim? Fala assim, eu sou Adriana, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou Ó, parceira. Quem é você? eu, eu sou a Adriana, tenho uma filha de 28 anos, fez sábado. Eu sou muito assim, uma pessoa muito parceira, sou uma pessoa companheira, sou uma pessoa ativa, gosto de sair, gosto de me divertir, sou uma pessoa é, que vem aí buscando, caindo, levantando, enfim, tô Seguindo meio na nervosa, vida. nem sei o que Sou falar. um ser humano comum como qualquer outro. É mais ou menos por aí, né? É, Mais um ser humano em é busca isso. de viver a sua felicidade, em busca de viver um bom caminho, em busca de sentir paz e leveza também, acredito eu, né? Sim, Essa, sim. essa é uma das grandes buscas da vida, tá? A gente poder seguir em paz. Uma pessoa busca geralmente um trabalho terapêutico, busca realmente um processo para seguir melhor na vida quando ela sente que ela está estagnada, quando ela sente que está levando uma grande dor, um grande trauma aqui dentro que não consegue por si só superar sozinho. A constelação não é algo feito para quem não quer o quê? Para quem não quer dar seus passos. A constelação é algo feito para quem está disposto, sim, a dar seus passos na direção da sua solução. Um movimento como esse de hoje, que é a nossa análise sistêmica, a gente vai olhar para um tema que aconteceu na vida da Adriana e ela tem uma busca. E dentro dessa busca da Adriana, a gente vai o quê? A gente vai fazer uma análise sistêmica. E a análise sistêmica, ela tem o quê? Ela tem a ver com a gente colocar isso que ela viveu dentro da vida dela em determinados parâmetros sistêmicos. Os parâmetros sistêmicos são as leis sistêmicas, as leis da vida. Primeiro, o pertencimento, a segunda, a hierarquia e o terceiro, o dar e o receber. Então a gente está sempre analisando a nossa vida, a nossa trajetória, as nossas conquistas e dificuldades sobre esse prisma dos três pilares da vida, os três pilares
da constelação familiar sistêmica, ou do seu nome original, né, segundo Bert Hellinger, que é o posicionamento familiar sistêmico, a colocação familiar sistêmica. Para quem ainda não sabia disso, o trabalho do Bert Hellinger ele tem a ver com o lugar que eu ocupo dentro da minha família. O trabalho que a gente faz, que tanto liberta as pessoas, que tanto provoca a cura, tem a ver com a pessoa encontrar qual é realmente o seu lugar, quais são as suas competências dentro de um sistema familiar, seja um sistema mais amplo, como o seu sistema familiar original, ou seja um sistema menor, como o seu sistema o quê? Como o seu sistema familiar atual. Eu aqui no meu sistema familiar atual, eu tenho mais especificamente a minha esposa e meus 2 filhos. E toda a minha história acompanha também, só que ela acompanha de um lugar mais tranquilo. A gente vai olhar aqui para a Adriana hoje sobre a prisma do que impede ela de seguir adiante naquilo que ela sente no coração dela, lá dentro daquela busca que ela tem. E Adriana, eu vou fazer uma seguinte pergunta para você sobre essa questão da traição. Você passou por esse movimento de traição na sua vida, Adriana? Você viveu isso? Passei um momento de traição faz pouco tempo, inclusive isso está me impede de muitas coisas, inclusive foi muito doloroso essa traição, porque eu gostava muito dessa pessoa. E enquanto eu trabalhava, enquanto eu cuidava, eu era uma pessoa parceira, eu era uma pessoa companheira, fazia tudo pela pessoa. Como a minha rotina, o meu trabalho era assim, era intercalado, uma hora eu trabalhava de manhã, outra hora eu trabalhava à noite, saía à tarde. Então ele tinha tempo suficiente para fazer o que ele quer. E nesse meio tempo eu dava toda a minha confiança a ele. Okay. Só que em vez de eu achando que eu estava confiando nele, achando que ele estava fazendo algo de bom para nós, não. Ele estava traindo. Aí eu já estava desconfiada nessa traição. E ele tinha o pai idoso, cuidava do pai, eu cuidava da casa, eu acontecia e fazia. Só que nesse meio tempo eu peguei. Aí eu via que ele não dava atenção para mim, não dava carinho, não dava afeto. Eu já estava percebendo isso. E com isso foi levando até que eu fui ficando doente com isso. Portanto que chegou um certo tempo, um limite, que nós brigamos, ele tocou eu de casa, eu fiquei doente, a minha família me colheu. De quem era a casa, Adriana? Oi? De quem era a casa onde vocês viviam? Era do pai, porque do pai dele? Faleceu a mãe, então a gente cuidava do pai dele, que era idoso, então eu ajudava, então eu fazia tudo e ele deixava toda a responsabilidade para mim. E nesse meio tempo ele ia atrás de amigos, ele ia atrás de colegas, sair, mas aí entrou essa pandemia. Eu ficava pressionada essa pandemia porque eu sou de linha de frente e eu tinha medo de levar o vírus para dentro de casa, ficava me pressionando. Só que ele, final de semana, ele saía, ele curtia nesse meio tempo do meu trabalho. Adriana, eu posso dizer claramente para você... Adriana, ele chegava junto comigo, mas na minha cabeça ele estaria fazendo Uber, ele estava trabalhando, mas só que não. Adriana, ele estava traindo, tá me escutando, tinha Adriana? Outras pessoas, e isso eu fui descobrindo pelo celular. Adriana, eu falava para ele que o celular claramente era uma arma para ele. Adriana, então isso foi vindo, Adriana, e eu fiquei doente com isso, e eu saí Adriana, doente de lá. Adriana, e até hoje
eu Eu precisei acho que a fazer Adriana não está me terapia, escutando. e isso me magoa muito, isso me deixa doente. Por exemplo, antes de entrar, Adriana, eu fiquei tão nervosa, fiquei tão nervosa de poder falar esse caso, que eu fico tão assim nervosa de falar do caso que mexe comigo por sim, dentro. sim, eu posso Mexe dizer para muito por você, dentro Adriana, que comigo claramente de falar você, dele. você acabou Contanto vivendo que esse houve a movimento. separação, foi uma separação meio dolorosa e até hoje eu não tenho ninguém, sou sozinha. A minha filha tem a vida dela e não tive mais contato com ele. E quando você fez negócio de relacionamento, isso me tocou muito, porque eu queria ter participado a semana passada sobre isso, porque Adriana, isso daí mexe muito comigo e eu preciso me livrar disso, entendeu? E como eu fiz a constelação com você e ao passado, mas não foi sobre isso. E eu queria fazer sobre isso porque eu tenho que me livrar disso. Eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que esquecer ele, Adriana, eu tenho que tocar minha vida para frente. E isso está Adriana, sendo muito difícil, muito difícil. E eu procuro entender isso, eu até brigo com a minha psicóloga sobre isso, eu procuro entender, mas dentro de mim ainda dói muito, muito, muito do que ele fez, porque eu não aceito, porque eu estava fazendo o bem e ele, em momento nenhum, ele estava fazendo assim, como se diz, Adriana, unido, me a fazer escute. um relacionamento, um casal, buscar o futuro. E eu não, eu pensava no futuro para nós dois. Mas Adriana, infelizmente ele não pensou nisso. Adriana, você está me escutando? Você Peraí que talvez. tá mudo. Isso, você provavelmente está sem som aí, por isso que você não me escuta. Alô? Alô, Peraí que tá Adriana? mudo. Isso. A gente estava aqui mandando boas vibrações para você começar a me escutar. Tá me escutando, Adriana? Oi, Adriana, você aumenta o seu microfone aí do seu telefone celular, que ele deve estar no mudo, deve tá sem volume, tá bom? Qualquer coisa, coloca o seu fone de ouvido, que isso pode ajudar. Coloca o fone de ouvido que talvez isso te ajude. Vamos lá. Eu preciso que a Adriana me escute para que a gente possa trocar essas informações, essa ideia. Já veio muita informação sistêmica aqui de que lugar que a Adriana estava ocupando nesse relacionamento. Então isso é importante. Primeiro, a gente não consegue mudar sem se dar conta do que a gente está fazendo, de qual que é o lugar que a gente está ocupando nesse relacionamento. Sem saber qual é o lugar que eu estou ocupando nesse relacionamento, eu não consigo o quê? Eu não consigo saber se eu estou no lugar que eu deveria, ou não consigo saber também se eu estou fora desse lugar onde eu deveria estar. Eu vou pedir para você aí mandar uma mensagem se você está me escutando aí, você que está vendo aí a nossa live, está me acompanhando aqui? Milton, ficou Oi, mudo. Tá me Adriana, ouvindo? eu tô te ouvindo, mas você não está Tá me ouvindo. mudo. Ó, eu vou ver se eu consigo substituir você aqui. Vamos ver se funciona dessa forma. Tá mudo. Sim. Ó, só um segundinho. Estou vendo se eu consigo aqui. Ó, a Adriana aqui realmente está com dificuldade da gente poder. Tá mudo. Sim, O que Adriana. eu tenho que fazer? Então. É o meu ou é o É o seu? seu, é o seu. O pessoal tá me escutando. É o meu? Isso. O que eu tenho que fazer, será? Colocar um fone de ouvido. Não tenho. Então você tem que aumentar o seu microfone, aumentar o seu volume, porque você deve estar com um bloqueio aí disso daí. O pessoal está nos ouvindo. Peraí. Ó, o pessoal pediu para você Não, de sair repente e ficou voltar. mudo. Eu realmente não faço ideia do que acontece aqui com você, tá bom?
tô ouvindo. Eu sei. Gente, vocês sabem como que eu faço para tirar ela da live e colocar de novo? Ó, Edilene, pede para participar. Se alguém mais quiser pedir para participar, peça aqui que eu já vou autorizar. Talvez assim, dessa forma, eu faça a substituição. Convidei umas pessoas aqui para participar, que são pessoas queridas do meu coração. Vamos ver se isso vai funcionar. Ouço os dois, mas só vejo o Milton. Sim, Camila, a Adriana estava com uma dificuldade de tela. Eu acho que deve estar meio ruim para ela lá, o quê? Deve estar meio ruim a internet para ela. Então a gente tem essa dificuldade. Eu vou falar para vocês aqui, vou seguir adiante aqui com esse nosso movimento, tá bom? Dentro daquilo que ela já trouxe, então vou trabalhar em cima disso. O que acontece geralmente? Uma traição, ela sempre tem uma origem, tá? Uma traição num relacionamento, uma traição tida também em qualquer tipo de relacionamento, seja um amoroso, seja um outro tipo de relacionamento, ela guarda o quê? Ela guarda uma informação sistêmica. Da onde que veio? Da onde que veio isso? Uma das primeiras coisas que eu analiso, tá, numa constelação é quem traiu primeiro. Quem realmente traiu primeiro? Qual era o acordo, qual era o combinado entre essas pessoas? Porque muitas vezes uma pessoa ela quer um parceiro, mas ela não está no lugar do quê? No lugar de parceiro ou parceira. Ela está no lugar de mãe, ela está no lugar de filho, ela está em algum outro lugar que não é o lugar aonde um relacionamento pode prosperar de forma adequada, onde um relacionamento pode ser um relacionamento onde a pessoa sinta aquela alegria de estar junto, de caminhar junto. Não é um relacionamento de crescimento, muito pelo contrário. É um relacionamento onde um quer tomar do outro algo para si. Seja aquele que é grande, que faz muito, ou seja aquele que é pequeno e que quer o quê? E que quer simplesmente receber mais. Tá me escutando agora, Adriana? Agora eu tô. Ótimo, ótimo. Que bom. Ainda não temos aqui o seu som, mas a gente já estou trabalhando aqui em cima daquilo que você apresentou, tá bom? Então, Adriana, Tá. uma das coisas que é importantíssimo é a gente criar a percepção daquilo que é o meu lugar nesse relacionamento. Que lugar que eu estava ocupando nesse relacionamento? Quando você me traz a informação de que você estava cuidando do pai, aonde você estava fazendo tudo pelo relacionamento e por ele, sabe quem faz tudo pelo outro? Mãe e pai. Mãe e pai faz tudo pelo outro. Quando eu me coloco numa posição de fazer tudo pelo outro, eu estou claramente dizendo para o outro de forma inconsciente: você não precisa fazer nada, você é pequeno. Eu não espero que você seja um homem, eu não espero que você seja uma mulher. Eu espero que você seja simplesmente essa pessoa que recebe, porque eu tenho muito para dar, eu quero fazer muito, talvez eu queira fazer muito, tanto quanto eu gostaria de ter recebido lá atrás, aonde? Na minha família. Então muitas vezes eu, por uma desconexão que eu faço com a mamãe e o papai, que estão aqui atrás de mim, tá? Muitas vezes eu sigo na vida tentando ser o melhor possível para todos. E aí eu faço o quê? E aí eu me coloco numa posição exatamente de tentar mostrar inconscientemente para a mamãe e para papai, tá? Geralmente para a mamãe, como que eu deveria ter sido vista, como que eu deveria ter sido apreciada. E eu vou em busca de uma apreciação. Eu vou em busca de pessoas que olhem para mim e se alegrem de ver que eu faço tanto. Só que na vida a gente percebe, Adriana, que não funciona assim, principalmente numa relação de casal. Numa relação de casal, a gente precisa estar num lugar onde a gente permita que o outro, tá, ele possa ser grande também. Uma pessoa que atrai alguém, como você aí trouxe essa informação que você atraiu, é uma pessoa que já está fora do lugar que deveria estar para um relacionamento. Quando você assume essa postura de estar grande perante o mundo, o que acontece? Você vai atrair pessoas que são pequenas. Um relacionamento onde existe esse movimento de traição é um dos relacionamentos onde claramente, está na maior parte desses movimentos, quando acontece esse tipo de coisa, os dois estão fora de posição. Um está se vendo como grande e o outro está se vendo como pequeno. E o grande e o pequeno, eles não conversam como se fosse o quê? Como se tivessem o mesmo valor ou como se fossem do mesmo tamanho. Então, no fim das contas, o que acaba acontecendo muitas vezes? Uma relação de mãe
e filho ou de pai e filha, aonde um é muito grande e o outro se torna o quê? O outro pode ser um adolescente. Novamente, ele pode ficar livre na vida, porque afinal de contas, se eu tenho alguém que cuida de mim, que assume todas essas responsabilidades, e eu não preciso fazer essa troca, eu não preciso crescer. Eu posso me tornar o quê? Um eterno adolescente. Eu posso me tornar o quê? Ou permanecer no lugar de jovem, aonde eu não assumo responsabilidades de um adulto. Então, claramente, uma pessoa que é aquela que se coloca no lugar de grande, geralmente impulsiona a outra para ser o quê? Para ser um adolescente, para ser pequena. Então a gente tem esse movimento, ele acontece de forma inconsciente, tá, Adriana? Não é um movimento onde eu falo, ah, não, eu sabia disso. Não, isso aqui é uma coisa que está dentro, tá tão lá no fundo, tão enraizado, que a gente vai manifestando essa informação na vida e a gente se desconecta de um lugar que seria bom para que a relação pudesse fluir. Quando eu me coloco desse jeito de ser alguém que faz tudo pelo relacionamento ou pelo outro, não sobra espaço para que o outro possa o quê? Crescer e manter uma troca justa. E sim, isso impulsiona o outro para fora. Isso impulsiona o outro para quê? Para encontrar alguém que esteja no mesmo nível que ele. Uma pessoa, eu vou falar do masculino e do feminino. Quando a gente começa a estudar esses movimentos da vida, a gente percebe que o masculino ele precisa de dois femininos na vida. A mamãe e uma parceira. E o feminino ele precisa de dois masculinos na vida também, um papai e um parceiro. Se eu me coloco na posição de grande, ou seja, se eu me coloco na posição de ser maior, de ser melhor, isso acontece muito também quando uma pessoa é muito bem sucedida na vida, então ela se coloca numa postura de grande, né? Na verdade é uma criança geralmente ferida que está lá assumindo que ela vai mostrar para os outros que ela pode vencer na vida e ela vai o que? Aprender que se ela tiver todo esse dinheiro, todo esse poder, ela pode mandar e continuar o quê? Continuar num movimento onde ela não aceita que os outros deem para ela, então ela vai desequilibrando essas balanças. Muitas vezes essas pessoas elas têm vários relacionamentos ao longo da vida, elas casam e descasam várias vezes, por quê? Porque essa situação de ficar num lugar grande, onde o parceiro fica num lugar pequeno, é muito difícil de sustentar. Precisa realmente que alguém abra mão, principalmente esse pequeno, abra mão de se realizar, abra mão de crescer na vida e de se tornar algo muito maior. Como que está sendo isso para você, Adriana? Tá tocando algum sino aí? Tá caindo alguma ficha? Tá fazendo sentido? Não tá? Sim, tá. Inclusive, assim, de tudo isso que você está me falando, e é verdade mesmo, porque era eu que ficava mais em cima e ele sempre mais embaixo. Eu não sei se ele sentia inferior sobre isso, mas também eu até, assim, a gente se dava super bem. Eu não entendo porque ele fazia isso, entendeu? A gente tem alguns... É exatamente por isso. Eu digo para você, motivos de uma relação extraconjugal. Primeiro, a gente não está no mesmo quê? A gente não está no mesmo nível de troca. Se eu não consigo estar no mesmo nível de troca, significa que o quê? Que essa pessoa que está junto comigo, ela realmente não é a melhor parceira para mim. Começa por aí. Esse é um dos primeiros movimentos que existe, tá bom? Eu preciso, para estar bem, poder trocar no mesmo nível que o meu parceiro ou que a minha parceira. Se eu não tenho a possibilidade de fazer essa troca, o que acontece? Eu sou impulsionado para fora do relacionamento. Ou por amor, eu faço algo que esse relacionamento precise o quê? Que esse relacionamento precise se distanciar. Então eu abro o caminho para que aquele que dá muito, muitas vezes o quê? Vá de novo para o mercado para tentar ver se encontra alguém que possa dar no mesmo nível. Só que é o seguinte, quando eu estou dando, tá? Quando eu estou trocando num nível onde eu me coloco numa posição superior ao meu parceiro, não vai ter nenhum relacionamento que vai vir de forma adequada para uma pessoa que está nesse lugar. Por quê? Porque ela vai encontrar novamente quem? Ela vai encontrar novamente pessoas ao longo da vida que ela vai se apaixonar, ela vai lá nutrir sentimentos gostosos por essa pessoa, mas depois, aonde que ela vai voltar? Ela vai voltar para esse lugar onde ela vai se ver como mãe ou responsável pelo outro, responsável pela felicidade
daquele casal, daquela família que surge. O que acontece? O outro fica pequeno de novo. E a dinâmica novamente persiste, persiste, persiste. Provavelmente essa não foi a primeira vez que você viveu isso. Isso é uma coisa que talvez já venha o quê? Já venha muito mais do passado, já esteja enraizado há mais tempo. E o que aconteceu? Você simplesmente, pela não percepção clara de que isso estava acontecendo, continuou fazendo, sentindo que isso era o quê? Algo muito bom de fazer. Quem dá mais, eu aprendi que quem dá mais é uma pessoa boa. Eu aprendi que quando eu dou mais, quando eu consigo fazer tanto, eu me sinto bem. Olha só, tem uma consciência que age por trás disso. A sensação de, nossa, eu fiz algo bom pelo parceiro. Então, essa sensação ela é subjetiva e não é sentida pelo parceiro, tá bom? Essa sensação de, nossa, eu fiz algo bom, ela é extremamente subjetiva. E o algo bom que uma pessoa sente, talvez para o outro seja algo, ela deveria fazer isso mesmo. Eu precisava de alguém que fizesse isso, a pessoa veio lá e abraçou. Ela fez o que devia fazer. E eu não devo nada para ela por ela ter feito isso. Ela fez porque ela quis. Ela se colocou à disposição, fez, era o que eu precisava e está tudo bem. Faz sentido isso para você, Adriana? Faz, e é bem isso mesmo. Sim. É bem isso mesmo. E muito provavelmente ele vai arrumar o quê? Uma outra cuidadora, uma outra pessoa para assumir esse papel, salvo se ele, por ele mesmo, decida o quê? Crescer e ter uma relação de adulto. Aí ele vai encontrar o quê? Uma pessoa que esteja numa posição análoga à dele e no mesmo tamanho, não maior, não menor. O que acontece? Quando eu estou no meu lugar de homem, no meu lugar de homem, eu consigo encontrar uma pessoa que está no lugar dela de mulher. Eu estou falando de homem e mulher, mas as parcerias elas podem ser dos mais variados tipos, tá bom? Aqui eu vou falar especificamente no meu caso. Se eu estou no lugar de homem, eu consigo encontrar uma parceira que é uma mulher. Se eu estiver no lugar de pai, de grande, adivinha quem que eu vou atrair energeticamente para minha vida? Quem que eu vou me conectar? Uma pessoa que esteja no lugar do que eu quero receber de alguém que é grande. Eu quero ficar aqui nesse lugar de pequeno e o que acontece? A gente se encontra, a gente se conecta. Só que com o tempo, o que vai acontecendo? Essa diferença de lugar ela vai ficando mais aparente, mais forte, porque a gente, ao longo dos nossos dias juntos, a gente vai o quê? Fortalecendo essa posição. Não existe nenhum lugar que dê resultado positivo, que dê um bom, que dê uma boa qualidade para um relacionamento, que não entre um homem e uma mulher que se veem com o mesmo valor e do mesmo tamanho. Sem isso, não tem jeito da coisa funcionar. Mas geralmente esse movimento da traição, ele vem de algo muito mais para trás, tá bom? Ele geralmente, a primeira grande traição que é sentida, geralmente é no sentido da mamãe. Quando, o que a mamãe precisa dar para o filho? O que a gente diz que a mamãe precisa dar para o filho, Adriana? Como assim? O que uma mãe precisa dar para o filho? O que o filho espera dos seus pais? De uma mãe? Absolutamente que ela faça tudo. Absolutamente que ela esteja lá sempre que ele precisar, sempre que ela precisar. Sim. Essa é a primeira expectativa do filho. Olha só, basta você ter uma expectativa que o que acontece? A traição aparece. Basta você ter uma expectativa que a traição ela aparece. Então, a primeira grande traição, geralmente, a traição da mamãe, que não estava lá o quê? Para cuidar de mim. Que não estava lá para atender todas as minhas necessidades. E o que acontece? Gera um movimento realmente de dificuldade, já primeiro de confiança. Porque quem que é a primeira pessoa que eu preciso mais confiar no mundo? Minha mamãe. E se eu, de alguma forma, me ferir, consciente ou inconscientemente, lá atrás, quando criança, a minha confiança nos outros seres humanos já o quê? Pum! Já abaixa. Por conta do quê? Do meu julgamento de que mamãe deveria ter sido perfeita, deveria ter me dado tudo, deveria ter me protegido de tudo. Essa é a sensação da criança. O adulto sabe que hoje eu posso dizer para você, como pai que sou, eu percebo que eu não consigo ser de jeito nenhum um pai perfeito para o meu filho. Perfeito no seguinte sentido, de fazer tudo por ele, de dar tudo, de evitar que ele rale o joelho ou que ele prenda o dedo na porta, como prendeu hoje. Então eu começo a perceber o quê?
eu começo a perceber que eu como pai, eu sou simplesmente um ser humano, com as minhas questões para resolver, com as minhas dores internas, com as minhas dificuldades. Então, quando eu tomo essa consciência e eu desmistifico aqueles dogmas do papai e da mamãe, né, que eles têm que ser assim, que todo pai é assim, a mãe do fulano é assim, o pai do fulano é assim, eu começo o quê? Eu começo a compreender com mais amorosidade que existe uma distância entre o que eu queria que fosse, aquilo que é, e eu começo o quê? A perceber que aquilo que é me libera. Me libera para voltar a confiar também na minha mamãe, que eu tenho certeza que ela fez o melhor que ela poderia por mim. Por mais que ela tivesse o quê? Por mais que ela tivesse um movimento narcisista na sua vida, de precisar olhar para você, ou por mais que ela tivesse um movimento interrompido no sentido da mamãe, do papai, da vida, do dinheiro, aquela mamãe, ela é a melhor mamãe para mim. E essa é a primeira grande confiança que a gente precisa restaurar. A confiança em quem? Na nossa família de origem. Quando eu restauro a confiança na minha mamãe e no meu papai, eu começo a me sentir leve e livre para poder iniciar um movimento de confiar de novo no amor. Porque o primeiro grande amor de uma menina e de um menino, mamãe e papai, são nossos primeiros grandes amores, né? Na vida do menino, geralmente mamãe, na vida de uma menina, geralmente papai. E depois a gente vai tendo o que? A replicação na vida desse grande amor que a gente sentiu. E a gente muitas vezes vai para a vida tentando substituir esse grande amor do papai, esse grande amor da mamãe, para não sentir a falta e a ausência deles. E aí dinâmicas de dificuldade na vida. Então eu posso dizer para você, Adriana, que um passo para a sua solução, um passo para a solução de alguém que vive nesse lugar é o seguinte: é abrir mão de fazer tudo pelo outro. Porque o outro não precisa que você faça tudo por ele. Precisa simplesmente que você seja uma parceira. Esse é o primeiro passo para ter um bom relacionamento. Mas existe uma outra questão sem a qual a gente não consegue seguir adiante. Que é o quê? A questão do eu me sinto credora. O que esse seu parceiro ele te deve? O que esse parceiro na sua vida, o que você sente que ele ainda te deve? Respira. E me fala, o que você sente que ele ainda te deve? Assim, dever, ele não deve nada, mas, assim, eu não me conformo das coisas que ele fez pra mim, entendeu? Então, se você não se conforma, o que você precisa para que você se conforme? O que ele precisa fazer para que você se conforme? É difícil. Sim, é exatamente essa dificuldade de perceber o que eu preciso para seguir em frente que impede uma pessoa de seguir em frente. Todas as vezes que eu continuo preso numa história esperando algo dessa pessoa que viveu comigo, dessa pessoa que passou comigo, adivinha o que acontece? Não sigo em frente. Porque afinal de contas tem uma conta para ser paga. E se eu fico fixada nessa conta que precisa ser paga, nessa dívida que eu tenho para mim, que precisa ser honrada por essa pessoa que me machucou, eu não sigo adiante na vida. Eu não me abro para um relacionamento que seja saudável. Sabe por quê? Porque eu já começo a fazer também as minhas projeções. Todos os homens são assim. Se eu viver uma relação que foi difícil com um homem, o que eu vou projetar lá na frente? Que relações com homens são difíceis. Então todo homem que eu vou materializar na minha vida, ou seja, que eu vou me conectar, que eu vou atrair para a minha vida, vão ser relacionamentos parecidos com aquele, porque eu tenho dentro de mim uma necessidade de reviver aquilo que não está resolvido. Então você vai poder o quê? Depois de viver mais um relacionamento como esse, você vai poder se justificar que falar, eu tinha razão. Tá aqui, ó, viu? Todo homem é assim. Todo relacionamento é assado. Eu posso dizer que eu passei por isso também. Fiz a mesma coisa. Quando eu terminei meu primeiro casamento, né? Quando eu e a minha primeira esposa, a gente acabou se separando, o que aconteceu? Uma das coisas que eu falei pro universo foi o seguinte: eu nunca mais quero saber de mulher na minha vida. Passei um bom tempo sem o quê? Sem realmente me relacionar. Porque aquele negócio me machucou tanto e tinha uma dívida, uma dor tão grande do que não era toda mulher. Eu vivi um movimento que foi difícil para mim.
Só que o que a gente costuma fazer, o que o ser humano costuma fazer é generalizar. Eu tive um relacionamento ruim com uma mulher, então eu vou falar, eu nunca mais quero ver mulher na minha vida. Eu tive um relacionamento difícil com um homem, que eu vou falar, nunca mais quero ver homem na minha vida. E o que acontece? Eu sigo em frente, mas aquela dor que vai pulsando aqui dentro de mim, que às vezes ela silencia, ela, quando eu entro em contato novamente com uma outra possibilidade de relacionamento, que acontece, aquela dor vai pum. Ou se por pouco tempo ela silencia, ela rapidamente começa a tomar forma de novo quando eu estou nesse relacionamento e ele tende a desandar. Aquilo que está lá atrás precisa ser resolvido. Não existe uma solução, Adriana, não existe uma solução para além de conseguir dar um bom lugar para tudo isso que foi e simplesmente o quê? Se desvincular amorosamente, com respeito, tá? Sempre assim, com respeito à história que foi vivida, independente dela ter sido uma história muito difícil ou não. Sem que isso aconteça, o próximo, ele vai vir para que você possa aprender algo que não conseguiu fazer ainda nesse movimento que você passou. Ninguém passa por um movimento como esse, Adriana, de traição, de relacionamento extraconjugal, se não tiver algo ali para aprender sobre a própria vida, a própria história. Como é isso para você? É difícil. Sim. É difícil, sim. Tudo que você falou aí é verdade mesmo, porque eu me prendo dentro de mim, eu não consigo mesmo, não consigo me soltar, porque eu tento me desligar, aí de repente vem aquilo, aí é onde que eu sofro mais sobre isso. Então existe algo aqui dentro que, sabe, eu me sinto assim, eu me cobro. Às vezes até minha família fica brava, viu? Já passou, você tem que esquecer, você fica no passado, não sei o quê. Quem da Só sua que família? assim, Pessoas mais velhas do que você ou pessoas mais novas do que você? não, eu sou as mais velha, eu sou a mais velha dos meus irmãos. Então, seus Mas irmãos que eles, são mais novos, eles querem dar conselho para você sobre como você deve seguir na vida. aí Como até você minha mãe sabe, fala, os pequenos, eles sempre serão pequenos. Você carregou seus irmãos no colo, não carregou? Não cuidou deles? não cheguei porque é pouca diferença entre eu e eles, entendeu? Mas você continuou Mas sendo grande. Você não eu, carregou nenhum desses irmãos no colo? Nunca viu eles pequenos? não, não carreguei. A gente cresceu junto, viveu junto, mas eles vê o sofrimento meu, porque eu sofri muito. Esse foi o pior relacionamento que eu tive. Então, isso dói muito, muito, machuca muito e eu sofro muito com isso. E Adriano, então, como é é porque tem uma conta aí ainda que você espera que seja paga por ele e ele não vai te pagar. Ele não vai te pagar. então, como que eu tenho que fazer isso? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Adriana, Eu a não sei se única foi forma de você seguir em frente é você abrir mão de querer que ele te pague qualquer coisa ainda. É abrir mão de querer que ele te ligue e fale pra você, desculpa, Adriana, por ter feito isso com você. Desculpa por ter acontecido isso no nosso relacionamento. Eu reconheço agora que você merecia mais. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas você pode esperar isso até o fim da sua vida. A única coisa é o seguinte, é que se você continuar esperando, tem um script que diz que você vai continuar sem abertura para seguir adiante na sua vida, sem poder viver novamente. Já se você falar, ok, isso aconteceu lá no meu passado, porque isso já virou passado, e conseguir olhar para esse passado, conseguir olhar para ele, e simplesmente abrir mão de querer essa reparação vinda dele para você, aí você começa a entrar num movimento de cura do seu coração e também do que? Abertura de possibilidade de um novo relacionamento no futuro. Um dos exercícios que a gente fez esse fim de semana no nosso curso de constelação, a gente teve um olhar para os relacionamentos. A gente olhou para todos os relacionamentos do passado de todos os alunos. Então a gente foi fazendo um movimento do quê? De compreensão daquilo que foi
de dar um bom lugar na nossa vida e no nosso passado para esses relacionamentos que passaram na nossa vida e iniciar um processo do quê? De despedida deles, de liberação deles. Enquanto você não conseguir olhar, pensar nesse seu relacionamento e simplesmente ficar em paz, significa que você vai o quê? Vai continuar carregando isso daí ao longo da sua vida em todo e qualquer relacionamento que você tenha. Não tem como fugir disso enquanto você não encontrar um bom lugar no seu coração. Aquilo que te dói te acompanha. Os traumas da criança que não foram resolvidos fazem com que nasça um adulto traumatizado. Você que passou por isso, estava esperando algo dele, que ele não tinha para dar. E ainda não tem. E não vai ter. Aquilo que você esperava dele, ele não tem para dar. Porque afinal de contas, você espera uma atitude de homem, de alguém que foi o quê? De alguém que foi colocado no lugar de um filho. Não vai acontecer. O que você pode fazer? Eu vou te ajudar agora nesse momento. Veja se você consegue. E você que estiver aí também assistindo esse nosso movimento aqui, faça o mesmo. Pensa nesse relacionamento. Eu quero que você pense nessa pessoa. Se você tiver agora aí, fecha seus olhos, respire, só escuta a minha voz enquanto eu guio você por um movimento, ok? Eu quero que você feche seus olhos. Só fecha os olhos. Respira. E pensa nessa pessoa. Pensa nessa pessoa, conecta com essa pessoa. E eu quero que você veja essa pessoa na sua frente agora. De olhos fechados, simplesmente veja essa pessoa na sua frente agora. Nesse momento. E eu quero que você deixe as sensações e sentimentos virem nesse momento. Simplesmente deixa que as sensações e sentimentos com relação a essa pessoa, elas comecem a emergir. E não se prenda a nenhum movimento. O que você está sentindo, Adriana? Sensação e sentimento. Muita dor. Uhum. Vontade de chorar. Isso. Só olha para ele e fala: eu queria que tivesse sido diferente. Que tivesse sido diferente. Eu queria que tivesse sido diferente. Eu queria que tivesse sido diferente. Diferente. Eu não sabia. Eu não sabia. Também. Também. Que dar demais. Te dar demais. Era algo errado. Era algo errado. Se eu soubesse. Se eu soubesse. Eu também teria feito diferente. Eu também tinha feito diferente. Isso. Só respira. Só olha para ele e fala: se te culpei de tudo. Se te culpei de tudo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu também percebo. Eu também percebo. Que sou responsável. Que sou responsável. E só respira. E só falar para ele: antes eu não sabia o que precisava aprender nesse relacionamento. O que precisava aprender nesse relacionamento. Mas agora eu sei. Mas agora eu sei. Futuramente estarei somente no lugar de parceira. No lugar de parceira. Nada de mãe. Nada de mãe. Nada de filha. Nada de filha. E nada de nada. Nada de nada. Que não de parceira. Não de parceira. E só respira. Como você está se sentindo agora? Mais leve. Isso.
Simplesmente olha para ele e fala o seguinte: a partir de hoje, a partir de hoje, eu começo eu começo a te dar um bom lugar a te dar um bom lugar na minha história na minha história, e no meu coração. não no meu coração. E passo a passo, E passo a passo, eu deixarei que você siga o seu caminho. e deixarei que você siga o seu caminho. E eu sigo o meu. E eu sigo o meu. E com relação às minhas exigências, E com relação às minhas o que, meu? exigências Exigências e projeções e projeções e fantasias, e fantasias, eu te libero. eu te libero. Eu te libero de tudo isso. Eu te libero de tudo isso. E eu também me libero. Eu também me libero. Isso. Veja se você consegue fazer uma reverência adequada para ele, simplesmente ao que vocês tiveram e ao passado de tudo aquilo que foi entre vocês. Só perceba se você consegue fazer isso. Se for possível, faça. Eu quero que você me diga se você ficou melhor, como que foi sua sensação e o seu sentimento. Sim. Isso. Isso. Adriana, esse é um importantíssimo passo para que você possa seguir na vida. Isso é um passo. Tava muito preso, tava muito com o coração apertado sobre isso. E agora? Agora tá mais leve. Ótimo. Passo a passo, quando a gente começa a reconhecer o que foi e o que é, o que acontece, a gente consegue encontrar uma forma de deixar o passado no passado. Sem deixar que o passado fique no passado e que ele passe, a gente não consegue seguir na direção de um futuro. Um futuro que seja adequado, um futuro que seja agradável, um futuro que seja leve para nós, para a nossa vida. Então, isso é uma das coisas mais importantes que tem. A gente poder olhar para essas relações no nosso tempo e naquilo que for possível, e a gente comece o quê? A liberar essas pessoas das nossas intenções, das nossas frustrações, daquilo que a gente gostaria que tivesse sido, mas não foi. Todas as vezes que a gente continua apegado, a uma sensação, a um sentimento de que alguém me deve e que tem que fazer alguma coisa, sabe o que acontece? Eu digo não para a vida. Eu digo não para o que está por vir. Eu digo não para que eu possa ser feliz. Então esse movimento é um movimento extremamente importante que você fez aqui hoje e ele começa o quê? Ele começa a abrir caminho para que você possa fluir melhor na vida. Adriana? Porque parece que as coisas não andam. Não anda mesmo. Eu não consigo deslanchar minhas coisas. Sabe quando dá vontade de fazer que a gente fazia junto? Nossa, parece que perdeu o sabor. Claro. Perdido o sabor, não tinha vontade de fazer nada. É porque surgiu uma criança ferida aí dentro de você. E essa criança ferida, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser vista. E quem precisa fazer isso, nesse momento que você já é uma pessoa já formada, você que já tem lá seus mais de 40 anos de idade, precisa o quê? Precisa estar à frente do cuidado desse seu coração, dessa sua criança. Não nos é ensinado pelos nossos pais, pelos nossos professores, pela faculdade como fazer isso. Então a gente tem que ir na nossa própria busca pessoal, por compreender o que eu preciso para cuidar de mim primeiro. Porque muitas vezes a busca é o seguinte: a minha felicidade está no outro. E essa busca, ela é a busca mais equivocada que possa existir.
Se a minha felicidade, ela está sempre dentro de mim e eu posso compartilhar essa felicidade com o outro. Mas geralmente o que acontece no relacionamento de casal? Você é o meu amor. Você é a pessoa que me completa. Você é a pessoa que faltava na minha vida para que eu pudesse fluir ou para que eu pudesse ser feliz. Então a gente deposita muitas vezes o quê? Muita responsabilidade e muitas obrigações no ombro do nosso relacionamento, do nosso parceiro, da nossa parceira. O que acontece? Ele não consegue suportar, é insuportável mesmo. E isso é uma coisa que a gente pratica, a gente faz isso sem saber. Até o momento que a gente descobre, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a praticar a troca justa, a gente começa a fazer um movimento de eu ir para o meu lugar com relação a esse meu parceiro, com relação a essa minha parceira, e perceber que sim, do mesmo jeito que eu quero ser apoiado para construir meus sonhos, para realizar meus sonhos, meu caminho de vida, eu também preciso o quê? Permitir e apoiar que essa minha parceira, esse meu parceiro também viva o seu caminho de vida, que realize seus sonhos, que cumpra com a sua missão. Eu preciso apoiá-lo, não fazer por ele. Porque se eu quiser fazer por ele, se eu quiser salvá-lo do destino dele, o que eu estou fazendo? Algo impossível. Então esse movimento é um movimento que te deixa leve, para poder seguir adiante, te deixa leve para poder conectar com alguém, e esse movimento geralmente ele é muito, muito profundo. É uma escolha que, olha, liberta para a vida, tá, Adriana? Uhum. Como que foi esse nosso encontro para você? Foi ótimo. Foi muito bom. Eu já queria ter feito, né? Essa live. Essa análise sistêmica? É um movimento realmente de cura interior, de crescimento, onde a gente começa a se dar conta, tá? Mentalmente, para além do mental, a gente começa a se dar conta pelo que a gente sente, de coisas que a gente precisa fazer, do nosso caminho de vida, de como que é isso. Então, Adriana, eu digo para você, se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Para vocês aí, meu querido amigo George, de Lene, que mandaram mensagem. Ó, o George colocou aqui, ó, this was awesome. Mandado direto do céu através de você. Lindo trabalho. Gratidão, meu querido amigo George. O George é lá dos Estados Unidos. Nossas lives internacionais aqui. A Edilene também, minha querida parceira consteladora. Todos vocês aí. A Fabiana mandou mensagens lindas também. Que bom receber vocês aqui. Espero que esse nosso encontro ele venha para produzir algo muito bom para você, crescimento e possibilidade de você, se estiver num relacionamento, ir para o seu lugar correndo, para que você possa fazer com que esse relacionamento, naquilo que for possível, volte a fluir, se aprofundar com leveza, com tranquilidade e também com peso de realização. Porque essa troca, ela provoca um peso de alma lindo que faz com que cada um possa crescer e cada um possa prosperar ainda mais. Adriana, se joga na vida, leva para você isso que você viveu, e qualquer coisa que você precise, estou super à disposição. Gratidão, Jaqueline também, que falou. Foi linda essa live. A Francimari, maravilhosa. A gente constelou semana passada. Gratidão, George. Gente, linda. Dou por encerrado esse nosso movimento aqui hoje, tá? E, ó, beijo gigantesco para você que fez parte disso. Adriana, gratidão a você e a todo o seu sistema que fez parte desse nosso movimento também. Esse vídeo vai ficar disponível aí por 24 horas. Se você quiser mandar para alguém ou quiser assistir de novo ou não conseguiu assistir desde o início, é só assisti-lo aí, tá à sua disposição. Fui!